Oi, doutora Mayra, tudo Tudo bom? bem? Tudo bom. E você? Boa noite, doutora. Tudo bom. Boa noite, agora deu certo. O pessoal está entrando aí, mas eu nem quero perder muito tempo, porque tem muito assunto bom para a gente falar. Tem sim. Hoje o assunto é quente, está fervendo, né, doutora Está Eliane? fervendo. Olha, o doutor Fernando acabou de entrar, trabalhou na nossa equipe também. Que legal, prazer, doutor Fernando. Boa Vamos lá noite. começar, doutora Mayra? Vou te Vamos. apresentar primeiro, tá? Para ficar aqui registrado. A doutora Mayra Mota é advogada, especialista em direito tributário, pós-graduada em direito médico e hospitalar, e atua em empresas do setor de saúde, inovação e tecnologia, políticas de sustentabilidade e contratações públicas. Também é mentora de programas de aceleração para startups no Founder. É isso, né, doutora Mayra? Tá aí, doutora Eliane. Prazer estar aqui com você, com a Orquiodonto, fazendo esse trabalho importante de educação, treinamento, trazer os assuntos que são de suma importância, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai impactar, já está impactando o setor da saúde. Então, muito bom estar aqui com você de novo. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, Obrigada, doutora Mayra. falar da LGDP. Isso. Primeiro, acho que a gente, por que a gente tem que falar, né? Primeiro, para conscientizar. Eu acho que a maioria dos profissionais, dos colegas dentistas, não estão atentos quanto à importância da lei, né? Eu coloquei, inclusive, em vários grupos de colegas de dentistas, e muitos não sabiam nem o que era a sigla, doutora Mayra. Então, a primeira, eu acho que aqui o nosso papel primeiro é de conscientizar para a existência da lei, o que é essa LGPD e por que a gente precisa falar dela, né? A gente mexe com muitos dados dos pacientes, né? Desde que o paciente chega, tudo são dados e o que vocês denominam como dados sensíveis, né? Então, por que foi criada a LGPD, assim? Desde quando se fala em LGPD? Bom, a privacidade dos nossos dados, né, dos dados das pessoas físicas, das pessoas naturais, ela é preservada por diversas normas no Brasil, por diversas normas internacionais, e a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que acabou de entrar em vigor agora em setembro, ela vem em uma onda europeia, que é uma lei Ah, geral, né, que já está em vigor na Europa. Nos Estados Unidos tem diversos diplomas normativos que regulamentam também a privacidade das pessoas. Tem mais de 103 países no mundo todo que tem uma regulamentação específica. E agora aqui no uhum, Brasil, nessa onda de uma sociedade digital, onde os dados estão muito embarcados em tecnologia, a LGDP ela veio para proteger mais ainda essa privacidade e essa titularidade dos dados pessoais. Na área da uhum, saúde, ela vai ser muito mais impactada porque a lei trata dos dados de saúde como dados sensíveis. Então, todos aqueles dados que estão nos prontuários odontológicos, uhum. eles têm uma camada de proteção mais Maior. severa ainda Tá. do que, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, na Constituição e outros diplomas, né? O uso de dados na internet. Então, tem vários diplomas esparsos, Tá. mas a LGPD vem para organizar tudo isso e tratar com mais cautela, com mais cuidado, porque a gente está nessa onda do digital. E, Uhum. né, por exemplo, agora o CFO regulamentou a prescrição à distância, certificado digital, Sim. teleodontologia, odontologia à distância, algumas modalidades. Então, assim, tudo está sendo migrado, né, na medida do possível, os dados Do estão sendo digital. migrados para o digital. Então, a lei vem justamente para Uhum. proteger isso. Eu acho engraçado que eu até comentei lá no grupo, e a primeira coisa que vem na cabeça dos dentistas, quando fala a Lei Geral de Proteção de Dados, eles lembram da série do Netflix, que é o Dilema das Redes, que fala muito em segurança
dados nas redes sociais, né? Então, eles se preocupam muito com a posição deles como consumidores, né? Dos dados deles estarem ali na mão dessas agências, tal, das redes sociais, né? E de como essas empresas usam os nossos dados. Só que eles esquecem da gente na posição de prestador de serviço, os dados que a gente tem na mão, que são os dados sensíveis dos pacientes, né? E é isso que a gente tem que pensar, tipo, não só, né, nos nossos dados que estão aí como consumidor, mas na nossa importância como prestador de serviço, né, doutora Maia? Que é isso que a gente vai falar aqui, na posição do dentista e na segurança que ele tem que ter com esses dados, que ele tem os dados todos do paciente na mão dele. Exatamente. Né? Então, é um exercício que nós acabamos fazendo, tanto como titulares dessa proteção, porque hoje nós somos invadidos a todo tempo por alguém tentando nos vender, né, um serviço ou um produto. Sim. A gente não tem mais o controle dos nossos dados, porque você entra numa plataforma, logo a plataforma te pede dados, seu CPF, o seu cartão, o seu endereço, e depois você não sabe exatamente para que e com qual finalidade esse dado pode ser compartilhado, pode ser usado, pode ser vendido, né? Você entra numa farmácia, a primeira coisa que te pedem é o quê? O seu CPF. Por quê? Por que a farmácia pede o seu CPF? Para quê? Né? Para que ela vai usar esse dado? E nós também, quando estamos diante de dados de saúde, dados de prontuário, seja num atendimento odontológico, seja na realização de um exame, um laboratório, seja uma consulta médica, esses dados, sim, deverão ser tratados pelos prestadores de serviços de saúde. Por isso que a odontologia foi tão impactada, né, nessa questão. E os prestadores de serviço vão ter que se adequar a toda essa regulamentação nova dessa lei. Independente do prestador de serviço ter um prontuário físico ou se ele já está 100% no mundo online, né, doutora Maria? Qualquer situação, todo mundo tem que se adequar. Exatamente. E muitos, nós sabemos ainda no Brasil, muitos têm prontuários físicos, até porque não é obrigatório o prontuário digital, né? Existe uma tendência e é uma segurança muito maior para o cirurgião dentista ter e adotar um prontuário eletrônico, porque o próprio software já vem com algumas medidas de segurança que são importantes, né? Muito mais do que um prontuário físico. Sim, que pode se perder. Exatamente, pode se perder um exame, extraviar. Assim, faz parte, né? Isso pode acontecer. E ainda nós temos muitos prontuários físicos. E eles fazem parte, sim, dessa proteção da lei. Envolve não somente o prestador de serviço, né, doutora Mayra, o dentista que está com essa guarda do documento, mas também todo mundo que está trabalhando nessa clínica, ou todos os prestadores, os fornecedores de serviço, o laboratório de prótese, ou o laboratório de radiologia, porque hoje várias pessoas fazem escaneamento. É a informação do paciente que está ali, né? Sim. Esse dado do escaneamento também eu tenho que tomar cuidado com essa informação. Sim, exatamente. Então, quando nós falamos de proteção de dados de pessoas físicas, hoje nós vamos falar mais aqui dos pacientes, mas em uma clínica odontológica, você tem dados de colaboradores, né, dados de visitantes, que são acompanhantes dos pacientes, muitas vezes você faz uma coleta de dados já na entrada lá, na portaria. Na recepção, na portaria do prédio. Dado biométrico, às vezes você faz a identificação por uma foto, já é muito comum. Tem também os dados dos profissionais, que muitas vezes são equipes de 5, 10 profissionais. Esses dados deverão ser reorganizados, porque os dados que você tem hoje na base, né, se a gente for considerar uma base de dados física ou virtual,
de toda uma clínica, você tem os dados que estão antes da lei e os dados que você vai ter que fazer a gestão após a conformidade com a lei. Então, por exemplo, aquele profissional que trabalhou por algum tempo na sua clínica, foi um colega, fez parte da equipe e foi embora, né? E foi, de alguma forma, foi estudar, foi trabalhar em outra clínica, etc. Se este dado estiver ainda na sua base de dados, você ou vai ter que pedir permissão e consentimento para esse titular, para que ele permaneça, né? Ou você terá que descartá-lo e fazer o descarte certo, né? O descarte certo é apagar completamente da base de dados. Do meu sistema. Do sistema. Onde que ele está armazenado, né? Ele está num dispositivo físico ou ele está num dispositivo digital, ele está em cloud. Se ele estiver em cloud, normalmente os contratos de armazenamento em cloud são internacionais. Então, esse mapeamento de dados, ele requer uma devassa, né, no que você já tem. Lógico, a gente trata de clínicas, né? Lógico que é óbvio que eu acho que o ponto mais crítico é o dado do prontuário do paciente. Mas são outros, ex-funcionários, ex-prestadores de serviços, e toda a gama de dados de pessoas físicas que estiverem na sua plataforma, na sua base, né? Na minha base de pacientes. E isso, então, doutora Maria, eu tenho que me adaptar, tudo o que aconteceu já para trás, eu também vou ter que tratar esses dados. Vou ter que deixar todas essas informações que eu coletei, todos os meus prontuários antigos, desde a época que eu comecei a clínica, de alguma forma eu vou ter que fazer uma adaptação desses dados também, desses prontuários. Então, essa pergunta é super importante, porque na área da saúde, nós temos duas bases legais para tratar. A primeira é o consentimento do paciente, livre, informado, determinado, qual é a finalidade daquele tratamento, o tempo a ser dado, né? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com agora os termos de consentimento, e eles estão um pouco mais robustos com as novas adequações da lei. Agora, os dados de saúde, eles têm as obrigações dos conselhos, do Conselho Federal de Odontologia, do Conselho Federal de Medicina, porque obrigatoriamente eles têm um prazo e essas normas regulatórias. Então, independentemente do conselho, né, do consentimento do paciente, muitas vezes você obrigatoriamente vai ter que manter. Sou obrigada. Aquele dado. Aguardar o prontuário, sei lá, 20 anos, alguma coisa assim. Exatamente. Então, na área da saúde, os pacientes, vocês vão trabalhar com essas duas bases. Agora, o que é muito importante, na coleta desse consentimento, ele vai ter que ser muito específico. E o compartilhamento deste dado entre equipes, por exemplo. Então, eu vejo que muitas vezes o paciente ele tem um único prontuário. Só que este prontuário ele é compartilhado com diversos profissionais, certo? Então, você tem um fluxo desses dados. Para ocorrer esse fluxo, não pode ser sem a autorização, sem o consentimento, sem o conhecimento, a finalidade pela qual está sendo compartilhado. Então, antes esse fluxo que era muito mais descontrolado, né, principalmente do paciente, às vezes até da clínica, porque muitas vezes o profissional que vai tratar o paciente em conjunto com outro colega, ele está trabalhando na mesma base, né, no mesmo prontuário. Sim, então, os mesmos dados. Exatamente, esse compartilhamento de informações, ele tem que ser autorizado pelo paciente. Tá, então para começar, o primeiro documento que o paciente vem na nossa clínica para preencher, que é o prontuário com a anamnese, esse primeiro documento já vai ter que ser todo alterado, né? Com consentimento, explicando para que vai ser usado, com quem eu vou compartilhar e pedindo autorização dele para que isso seja feito.
Exatamente. E por quanto tempo ele será mantido, Armazenado. armazenado, e onde ele será armazenado, né? E por quais razões. Então, esse consentimento agora ele vai ser muito mais trabalhado logo no início da coleta dos dados. Tá. Eu, no meu caso, por exemplo, na minha clínica, a minha realidade é o paciente chegar, escrever no preencher o prontuário físico, né, o papel, assinar, dar o termo lá de aceite, e esses dados a gente passa para o sistema. Então, nesse dado preenchido, escrito ali à mão e assinado, ali eu vou ter que deixar claro para ele também que esse dado vai ser inserido no sistema, num software de gestão, e com toda a descrição desse software e onde o software armazena na nuvem. Eu tenho que pegar esses dados com o meu parceiro de software, né? Exatamente. E principalmente um dos direitos dele é, além de saber e ter o controle dos dados dele, a transparência, o controle, é a responsabilidade da clínica em fornecer todos os dados assim que ele solicitar. Porque agora isso vai ser uma mudança também de comportamento, né? Assim, nas clínicas. Então, o titular do dado, ele quer saber onde esse dado está armazenado, ou ele quer fazer, ele quer corrigir, ou ele quer completar, ele quer de alguma forma adequar porque está desatualizado, né? Ele vai ter que ter acesso, e isso tem que ser rápido, né? Então, a clínica, ela tem que ter todo esse planejamento e esse controle das informações para atender os titulares com eficiência, né? Porque o dado é dele, não é da clínica. Perfeito. E ele, então, ele pode exigir também que ele tenha acesso, de repente, ao meu sistema? Não, ele não tem acesso. Não. Ele sabe exatamente onde esse dado está armazenado. Então, por exemplo, se você contrata um armazenamento, né, em um software de gestão, ou em uma hospedagem, um site, né? O site está hospedado em uma plataforma de hospedagem, ele tem que saber exatamente onde está. E também o que se recomenda muito é que tenha agora um encarregado de dados nas clínicas. Esse vai ser um processo tão longo, doutora Helena, que isso vai ser um começo, sabe? Um começo que as clínicas vão começar a se adequar. Então, tem uma nova figura, são 3 figuras novas que nós vamos encontrar, que é o controlador do dado, que é o operador do dado e que é também o encarregado do dado. Então, quem é quem nessa figura, né? O titular, que é a pessoa física, a pessoa natural, o paciente. Ou o responsável, se for menor. O responsável, se for menor, exatamente. Ele é o titular. Não, o menor é o titular, o responsável é que vai ter que fazer o consentimento, né? Então, o titular do dado é a pessoa detentora dos dados. É o paciente. É a criança, é o adolescente, é o vulnerável, né? Mas ele é o titular do dado. Agora, o que vai ser importante aí? As clínicas, elas têm uma figura, uma responsabilidade de controlador desse dado. Então, as clínicas que definem o tratamento que serão dados. Então, assim, os tratamentos que serão dados serão compartilhados? Serão armazenados? Qual é a destinação desse dado? Então, o controlador dos dados da base, ele é o principal responsável em termos pela informação. De guarda, de seguro, de tecnologia de informação. Quando a gente fala clínica, doutora Maria, clínica ou consultório, né? Mesmo aquele consultório de um profissional só, de um dentista só, ele vai ter que nomear lá quem vai ser o controlador do dado, que no caso provavelmente vai ser ele. Não, assim, vamos lá. Primeiro, a lei, ela
ainda não esclareceu se, por exemplo, as empresas de pequeno ou médio porte terão que se adaptar com muita rigidez à nova lei. Até porque o custo de conformidade não será assim Tão acessível. oneroso. Não será, porque um processo de adequação de bases de dados é um processo longo, né? Até você colocar toda essa base em compliance com a lei. Então, por um lado, os consultórios e as clínicas, só que esses consultórios e clínicas tratam um dado sensível, que é o dado mais protegido da lei. Da lei. Então, certamente, consultórios, clínicas, de qualquer porte, deverão se adequar. Por quê? Independentemente da lei, independentemente da autoridade nacional, de fiscalização, o principal impactado aí é o paciente. E o paciente, ele foi empoderado pela lei. Então, aquele paciente que de alguma forma se sentir prejudicado, se ele viu os dados foram compartilhados sem a anuência dele, se, por exemplo, tem uma foto do antes ou depois, sem que ele deu a devida autorização, né, do tratamento, porque agora é permitido pelo CFO em termos estritos, né, esse uso da imagem, dos dados. Então, eu acho que, independentemente do tamanho, né, do porte da empresa, da clínica, do consultório, é muito recomendável, por conta da qualidade dos dados, que os gestores façam pelo menos algumas ações em boas práticas de governança. E até para o paciente perceber que a clínica, o consultório, o profissional de saúde está atento a essas mudanças, né? Exatamente. Para a segurança dele. Exatamente. E aí, falando dos softwares que são contratados, provavelmente eles serão enquadrados como os operadores, ou seja, eles não têm e não devem ter controle sobre as decisões desses dados. Então, por exemplo, a clínica da doutora Eliana contratou um software onde os dados dos pacientes, os prontuários, são armazenados. Quem determina o tratamento que será feito é a clínica da doutora Eliana. O software, ele obedece, né, e ele atende às suas determinações. Então, a clínica é a controladora e o software, eles são simples operadores, né? Eles atendem aquilo que as clínicas determinam. Agora, tem uma outra figura que é o encarregado, que é o Data Protection Officer, que é uma nova modalidade de atuação nas empresas, que é o quê? É tão importante agora o cuidado dessa base, que tem que ter um responsável interno, pode ser interno, um colaborador interno, né, alguém que entenda um pouco da lei, ou de tecnologia, ou da gestão da clínica, né, dos processos, ou também pode ser um terceiro contratado que tenha essa expertise de encarregados de dados. Mas é muito recomendável. E por que ele é muito importante? Porque o DPO, ele vai ser o ponto de contato entre o titular, o operador, o controlador e qualquer órgão que venha solicitar algum tipo de informação, de vazamento, de dados. Então, assim, esta pessoa tem que ter um canal de comunicação com todos esses players. Todos eles. Com todos eles. Saber tudo o que está acontecendo também dentro da instituição de saúde, da clínica, do consultório. Exatamente. Até para identificar também onde foi o erro, né, doutora Maria? Exatamente. Que certamente vai acontecer, né, doutora Eliana? Vai acontecer. Infelizmente. Ou por
falta de atenção, falta de cuidado de algum colaborador, ou por problemas que a gente assiste aí diuturnamente com hackers que invadem base, furtam base de dados, e aí, assim, é um processo que é bem novo, as terminologias, como DPO, controlador, operador, isso é tudo muito novo, mas isso é um processo a longo prazo, curto, médio e longo prazo. E na prática, doutora Mayra, para a gente que já tem que começar a se mexer e se preocupar com isso, quais são as principais ações que as clínicas vão ter que providenciar a partir de agora? Clínicas ou consultórios? Sim, bom, o que nós recomendamos e o que a lei determina, primeiro tem que fazer um mapeamento de todos esses dados, né? Tem uma forma de fazer esse mapeamento, você trabalha com base de dados de pacientes, de colaboradores, do marketing, do comercial, todos esses departamentos deverão ser revisitados. A partir desse data mapping que nós falamos, nós avaliamos onde estão os principais riscos, principais lacunas da lei, e onde que deve se implementar uma adequação, né? Pode ser um processo de adequação, tem que ter um relatório, tem que ter um passo a passo, para que toda essa adequação siga os preceitos da lei. Então, primeiro passo é avaliar a base, o segundo passo é fazer um relatório dos gaps, o terceiro passo é fazer um plano de ação, um planejamento. Então, provavelmente, meu feeling, obviamente, vão ser os prontuários. Eu acho que os prontuários vão ter um grande risco, maior risco, desconformidade, e os softwares odontológicos e também as novas modalidades de prestação de serviço à distância, como, por exemplo, essas que já são permitidas pelo Conselho, como, por exemplo, a última, que foi a 226, a resolução 226 agora, de 2020, já permite o quê? Permite telemonitoramento de algumas formas, permite a distância, comunicação via WhatsApp. Então, toda essa forma, né, de comunicação eletrônica, que já faz parte do dia a dia, para mim, essas informações estão esparsas, elas são informações de prontuário, então elas deverão estar compiladas no mesmo ambiente de segurança e dentro de uma política interna, né, de segurança da informação. Eu acho que o primeiro passo mesmo, doutora Eliana, é entender a sua base e depois fazer um planejamento para conformidade com a lei. Perfeito. É fazer o data mapping, que é mapear os dados e identificar ali qual é o ponto de maior risco. Provavelmente nas clínicas é o primeiro onde estão os dados, que realmente é o prontuário. E aí tanto o prontuário físico quanto o digital, né? Exatamente. O online. Exatamente. A gente tem um tempo, doutora Mayra, para isso, para se adaptar? Olha, ou não, já hoje a gente já pode ser multado. Se vier alguém na clínica, já pode me multar. Não, ainda não pode multar. Assim, a lei já está valendo. Já, teoricamente, teria que... Já todo mundo está começando todo mundo, né? Agora, as multas que são pesadas ainda não podem ser aplicadas. Isso só o ano que vem, né? Agora, quando do ano que vem, doutora Mayra? Só para a gente criar um senso de urgência. Agosto. Eu não sei se é no início do ano ou em agosto. Depois eu Tá. posso confirmar isso. Eu não sei se é logo a gente confirma. Mas eu sei que... Porque precisa ter data para criar uma urgência em todo mundo.
É verdade. Agora, eu não quero deixar o pessoal aqui muito nervoso, né? Mas olha, doutora Helena, eu acredito que no começo do ano isso já deveria estar mais do que planejado. Minha sugestão, minha recomendação. Tá. Por alguns Uhum. motivos. Porque a lei já está valendo. Então, Sim. nós estamos acompanhando, assim, nas mídias, muitas empresas já estão começando a se preocupar, pelo menos em falar, né, sobre a lei, em entender os conceitos, entender as suas fragilidades, conversar com o seu software, ver como é que é a Uhum. integração dessas bases. Então, uma coisa que me preocupa bastante é a integração das novas tecnologias, como a gente está falando aqui, com WhatsApp, receita. Zoom para fazer consulta. Exatamente. Tudo isso embarcado no prontuário, compilado no prontuário. Então, até você colocar esse processo de uma forma organizada dentro da clínica, não será simples. Por quê? Porque cada clínica deverá estruturar o seu próprio modelo de privacidade. Porque a lei é muito clara, ela fala na privacidade by design, Legal. ou seja, Uhum. em cada modelo de negócio, em cada estrutura, existe uma forma de você tratar seus pacientes. Por exemplo, uma sala de recepção de uma clínica odontológica ou um laboratório. Como é que você atende o seu paciente? Qual é o nível de privacidade? Qual é o nível de exposição? Você vai chamar o paciente, muitas vezes, até para fazer um procedimento que ele não quer que as outras pessoas saibam, né? Saiba. Conheçam. Uhum. Procedimentos em estética, procedimentos cirúrgicos. Então, como é que você Uhum. trata a privacidade desse paciente? Desde a Isso recepção, né? desde a recepção. Como é que você treina o seu colaborador? Como é que você responde a um incidente de vazamento de dados, caso isso venha a acontecer? Então, para cada clínica, isso deverá ser organizado. Isso é um tratamento, é uma governança, é uma política interna que isso deve ser Uhum. estabelecido. Então, a minha sugestão é comecem já, porque muita coisa vai Revendo os precisar processos. revendo os processos, exatamente. Apesar de Uhum. o risco de uma autuação ser muito baixo, acredito que as autuações, elas, para as grandes empresas, elas vão ter um caráter Peso, né? arrecadatório, porque as Uhum. fiscalizações e as autuações podem ser até 50 milhões ou até 2% do faturamento da empresa, é muito alto, né? Só que se a gente pensar Uhum. em uma sociedade digital e o valor dos dados que uma empresa possui, é por isso que veio também uma lei tão pesada para fins de autuações. Então, acho que essa é uma preocupação de todo CEO, sim. Bom, Uhum. tem risco de autuação? Tenho. É iminente? Não é. Porém, o tratamento das bases também não é uma coisa rápida, porque depende de uma cultura Uhum. da sua organização, né, uma readequação interna e Sim. externa, não é um processo rápido. É um ótimo momento para começar, para a hora que eles já estiverem autuando, a gente já estiver preparado, né? Se Exatamente. forem fazer isso. Pelo menos com o início, né, de um planejamento. Algo que Ah, você comece a trabalhar desde já. E assim, doutora Eliana, será ad eterno. Esta lei veio para ficar e não será algo passageiro, muito pelo contrário. Vai ser algo que veio para ficar. imagino. E pensando assim, também nos nossos processos, o meu processo inicia na captação do paciente, né? Em como eu faço as minhas ações de marketing.
Então, quando eu contrato a minha agência de marketing, que vai fazer o meu marketing, eu tenho que tomar cuidado como é que ele está captando esses dados, o que a gente chama de leads, né? Esses contatos, já lá nos serviços dele, né? Já. Se ele contrata, sei lá, se ele usa o Facebook, que tem o pixel dele, que vai lá e guarda os dados do paciente, não sei o que lá. Então, envolve não só dentro do meu consultório, mas antes, na hora que eu faço a captação desse paciente fora, né, com a agência de marketing. Então, eu também tenho que cobrar da agência de marketing. As políticas de cookies, por exemplo, que são... Sim, que são aqueles avisos, né, que aparecem sempre quando a gente entra no site. Exatamente. Ela, a partir de agora, ela é muito importante, porque ela vai avisar quais são as coletas que estão sendo feitas e o porquê, qual é a finalidade e se você permite. Então, isso tem que ser falado com o seu marketing. E tem que tomar muito cuidado, né, doutora Eliana, porque as empresas estão entendendo como vai ser a lei. E aí, se você também faz uma coleta que ela vem contaminada, ela contamina toda a sua base. Então, se ela não teve uma autorização prévia, né? Eu não posso usar, por exemplo, hoje, teoricamente, eu não posso usar nenhum dado que eu tenha dos pacientes, porque eu não fiz essa limpeza de dados ainda. Tipo, eu não fiz essa solicitação. Na verdade, assim, prévia. A finalidade, então, a clínica, ela vai ter a finalidade do tratamento paciente, né? Então, ela tem uma base que é do consentimento para o tratamento, só que ela tem uma outra base que, por exemplo, ela tem os clientes, pacientes ou não. E aí ela tem uma outra base de trabalhar, que é a base do legítimo interesse. O legítimo interesse que a clínica tem em manter informativos com este paciente, programas de educação odontológica ou qualquer outra comunicação entre a clínica e o paciente, que é seu cliente, só que aí você tem que tratar com uma outra forma, né? Porque aí é uma outra finalidade que você vai conversar com esse cliente. Então, por exemplo, hoje a sua base, ela está em desconformidade? Provavelmente sim, porque você vai ter que perguntar para cada um desse consumidor de serviços outros, né? Informativos, notícias, se ele tem interesse em continuar recebendo o seu e-mail marketing ou não. Né? Então, ele vai dar o opt-in ou o opt-out. E isso é muito importante de começar a ser feito já para começar o compliance dos seus dados. Perfeito, Tamara. Então, para fazer esse compliance, eu preciso contratar um advogado, porque eu não consigo fazer isso sozinha. Se eu pegar a lei, eu posso fazer isso, tentar? O dentista pode pegar a lei e tentar se adequar? Ele consegue fazer isso? Não é obrigatória a contratação de um advogado. Só que esta adequação, ela depende, na verdade, de uma equipe multidisciplinar, doutora Eliana. Muitas vezes o advogado vai ter que compor essa operação, porque a lei é uma lei longa, é uma lei complexa, que ela intercala com outros diplomas legislativos. Então, não é uma lei simples de aplicação. Então, por exemplo, no caso da saúde, nós aplicamos em conjunto as normas do Conselho Federal de Odontologia, ou de Medicina, ou o Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Então, muitas vezes você vai se perguntar, mas isso pode? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, pode, mas de acordo com a LGDP, não pode. Então, vai ter que ter um advogado para fazer a interpretação do que pode e que não pode. Agora, vai precisar também de quem? De quem entende de tecnologia, de quem entende de segurança de informação, né? Então, no mínimo, você vai precisar de 2 profissionais. E, obviamente,
isso tem que ser uma decisão do CEO da empresa. E ele é que vai realmente mudar essa cultura e conseguir implementar internamente essas mudanças comportamentais. E aí a importância do dentista, do dono do consultório, do dono da clínica. É ele que vai levar, vai tentar implementar a LGPD para dentro da clínica. Não vai vir da recepcionista, pode até, infelizmente, vir de uma necessidade do paciente, né? O paciente estar cobrando algo que ele desconhece. Exatamente. Né? E aí sim vai forçá-la a ir mais rápido para se adaptar. Outro dia eu estava conversando com um médico e eles têm uma clínica de laudos de tomografia, é uma clínica de radiologia. E eles têm um corpo clínico, um corpo de colaboradores bem robusto, né? E aí ele começou a falar, não, mas eu acho que lá, os prontuários, acho que, não sei. Mas eu acho. Ele falou, eu acho que. Olha, eu tenho medo da recepção, porque aquelas meninas da recepção, elas dão senha uma para as outras, as pastas ficam abertas, né? Então elas dão... Armário sem chave. Armário sem chave. Aí, de repente, tem alguém na sala de espera, a pessoa chama o nome completo do paciente, vem fazer o exame tal, aquele exame assim que muitas delicado. vezes muito delicado. Então, cada detalhe aí, doutora Eliana, é um processo, sabe, de reeducação interna. Uhum. Por isso que é um por um, né? É o processo interno de cada clínica, né? É o by design, não pode ser o by default, não pode ser aquele padrão, né? Porque as políticas de privacidade, os termos de uso, as normas internas, as normas com os fornecedores, com os colaboradores, elas deverão ser construídas com cada uma das clínicas, porque você vai depender do paciente que você tem, né, da especialidade, do prontuário, muitas vezes, agora então, ainda com teleodontologia, telemonitoramento, atendimento à distância, a responsabilidade do dentista, do cirurgião dentista que vai acompanhar o paciente à distância e aquele que vai ser o executor do tratamento. Como é que eu faço essa documentação dentro do prontuário, né? Agora temos as assinaturas digitais. Ou seja, é caso a caso, clínica a clínica. Uhum. Doutora Maria, foi por acaso que saiu tudo junto? Tipo, LGPD com assinatura digital do CFO, né? Tipo, não. A assinatura digital veio para se adaptar a esse momento de LGPD? A assinatura digital, no preâmbulo da resolução, o CFO diz o seguinte: estamos nos adaptando às políticas de saúde digital previstas no Ministério da Saúde, que, na verdade, são orientadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, o Brasil, ele vem numa onda internacional de saúde digital. É inevitável, então nós estamos acompanhando, né? E a pandemia acelerou tudo isso. A pandemia acelerou, mas veja, a gente já tem esse movimento na telemedicina, a gente tem esse movimento na telesaúde, nós tivemos esse movimento na área tributária, na área no judiciário, ou seja, agora a odontologia não tinha como escapar, né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem muito mais também para proteger os dados digitais, porque a sociedade, né? A sociedade, ela está saindo cada vez mais do físico para o digital. Então, não é uma coincidência. Nós vamos acompanhar várias mudanças na lei que, na verdade, elas vêm para nos proteger. Então, é mais do que bem-vinda, né? Sim.
Doutora Maria, a gente já está nos 3 minutinhos finais aí, e muita gente pediu para eu deixar salva essa live aqui, porque eu não ia poder estar assistindo aqui ao vivo. Então, só para finalizar, seu último recado, como é que a gente tem que começar, algum outro aviso aí para os colegas dentistas? Bom, doutora Helena, eu penso que é um começo para todos. Eu acho que não é assim um terrorismo, não, Tá. mas tem que começar, sabe? Porque o titular do dado, o paciente, ele vai ficar mais empoderado. Ele é que vai exigir isso dos donos das clínicas. E os donos das clínicas estão mais vulneráveis. Então, muito cuidado agora com o marketing digital, o marketing nas mídias, as autorizações, os consentimentos, o compartilhamento de prontuários. Então, eu penso que assim, o melhor dos mundos é pelo menos fazer um mapeamento do que acontece dentro das clínicas, pelo menos para você saber onde estão os gargalos, onde estão os pontos mais nevrálgicos de cada operação. É o software? É a minha equipe de colaboradores? É a minha equipe de profissionais? São os meus prontuários, né? Então, eu acho que o primeiro é você saber o que você tem dentro da sua clínica. E depois, da sua realidade, se informar com os processos de compliance, de conformidade, e começar a arregaçar as mangas e começar esse trabalho. Muito trabalho. Não vai ter como escapar. Tá, doutora Maria, eu vou fazer a pergunta aqui que tinha me enviado o doutor Mauro. Ele me perguntou, ele estava bem preocupado com aquelas autorizações de foto antes e depois que a gente usa para postar nas redes sociais. Sim. Essa foto que ele já postou nas redes sociais, que ele tem a autorização por escrito para postar a foto, eu posso manter a foto lá nas minhas redes sociais ou eu tenho que tirar e fazer uma outra autorização? Não, o que eu sugiro é que ele reveja os termos em que o paciente consentiu o uso, né? E se está em conformidade com a lei de proteção de dados. Por quê? Você tem que informar onde está armazenado, qual é o tempo de permanência que ele vai manter esta fotografia, onde será publicado. Então, por exemplo, a publicação é acadêmica, é para redes sociais, então reveja os termos e, se for o caso, faça um aditivo. Agora, tem que ter o quê? Talvez, tem que ser formal, de alguma forma. Tá, tem que ser um documento formal. Né? E talvez até assinado. uma sessão de direito de uso de imagem. Então, tem que ser um documento já mais elaborado de acordo com a lei. Tá. E uma outra dúvida que a doutora Marília tinha feito sobre, então, os docs digitais, os escaneamentos, principalmente para quem faz muito alinhador, Invisalign, né? São esses alinhadores que já fazem escaneamento digital. Então, tem a preocupação, a gente tem que cobrar da empresa, do software, que faz esse armazenamento e tal, porque esses dados vão para os Estados Unidos, né? Ou se for uma empresa nacional, ficam aqui mesmo, mas estão em poder dessa empresa, né? Então, a gente tem que cobrar deles essa segurança de dados. E tem que avisar para os clientes que os dados também são compartilhados. O seu paciente ele vai ter que saber a origem e o destino e o armazenamento, né? E isso vai ter que estar em conformidade com o consentimento. Então, agora tem que ficar tudo muito sob o controle do paciente, do porquê, de onde. Então, assim, se este dado ele for enviado para um país, né, fora, né, se for fora do Brasil, tem aí uma outra questão que é a internacionalização desses dados. Ele tem que saber. Ele tem que saber o tempo de armazenamento. Então, agora tem que tomar suas cautelas e revisitar o quê? Os contratos entre os fornecedores e prestadores de serviço. Por quê? Tem aí as responsabilidades. Quem é o controlador desse dado? Quem é o operador desse dado? E se vazar? E se perder? E se extraviar? E se for guardado
de forma errada, né, o que pode efetivamente acontecer. Então, revisitar os contratos também é importante. Com os fornecedores. Tá ótimo, doutora Mayra. Ah, e outra coisa que a gente tinha comentado lá, não ver toda essa legislação como algo ruim, né, ameaçador, mas aproveitá-la para a gente se adaptar e mostrar com isso para o cliente, né, para o nosso paciente, toda a transparência que a gente está dando para essa proteção de dados dele, né? Eu acho que isso que é super importante, né? Porque isso atinge também a reputação da clínica. Essa é uma lei que a gente chama de uma lei reputacional. Se você está em conformidade, você se posiciona de uma forma respeitosa ao seu paciente, ao seu cliente, ao seu fornecedor. Se você não está em conformidade, você tem uma série de prejuízos aí, inclusive de reputação. Principalmente porque, né, doutora Eliana, com os vazamentos de dados, as mídias adoram essas notícias, né? E um vazamento indevido pode trazer um enorme prejuízo para a reputação da clínica, né? Para a imagem da clínica. Muito mais, às vezes, do que uma multa. Às vezes você paga uma multa e você resolve. Agora, a gente olha aí no noticiário, muitas vezes isso causa um problema que fica na memória, né? Assim, no prazo, na reputação. Suja a imagem da empresa. Tá ótimo, doutora Mayra. Tá bom, muito obrigada. Nós estamos no tempo aqui, senão as pessoas vão me matar, que eu não deixei salva a live. Tá bom, doutora Eliana. Olha, boa sorte. Muito obrigada. À frente. E parabéns pela iniciativa. A Orquiodonto sempre saindo na frente para levar informações para os dentistas. E estamos aí. Qualquer coisa que precisar, é só chamar. Obrigada. A gente vai marcar, então, para a gente começar a regularizar a empresa. Tá bom, doutora. Um abraço. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.